Na pessoa de Deus e os seus atributos. Na semana passada nós falamos de o quê? Meu Deus do céu. Do que nós falamos semana passada? Da bondade de Deus, meus irmãos. Meu Deus, um culto tão notório desse. Presta atenção, meus irmãos. Leve para casa. Não viva só um momento aqui. Viva eternamente esse momento que você passou. E hoje nós vamos falar da soberania de Deus. Abram lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Soberania. Deus é soberano. Mais um atributo de Deus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Quem achou, leia em nome de Jesus. Eis que os céus dos céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que há nela. Olha só, eis que os céus dos céus dos céus, tudo. Deus está sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Deus é soberano em tudo e em todos. Não existe outro nome acima de Deus. Deus tem a palavra última, a primeira, do meio. Deus é soberano em cima de todas as coisas. E hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Soberania de Deus. Aleluia. Na criação, vamos lá para Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, até o versículo 25. Vamos ler Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 25. Coloca aí, Nicolas. Bom, no princípio criou Deus os céus e a terra. Passa. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o sol e a lua, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separar
separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem. Antes de tudo isso, Deus criou todas as coisas: mares, céus, lua e sol, tudo nos conformes. Mas ainda assim, Deus viu que faltava algo, e Ele vai lá e cria o ser humano. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Por isso que Deus é soberano. Ele teve o poder de criar todas as coisas e tudo quanto nós vemos aqui nessa terra. Criou o sol para que a gente visse que é de dia, e também criou a lua para que a gente soubesse que é a noite. Criou mares, criou as águas que você bebe. Se não fossem as águas da nossa vida. Também criou os animais, e criou tudo e todos, que também está incluído nesse pacote, o ser humano. Soberania de Deus na criação. Gênesis 1 até o 25, Deus criou tudo e todos. Imagine Deus, Ele cria, mas Deus também Ele faz a manutenção de todas essas coisas. Imagine a terra e Deus. E todo o movimento que a terra faz e que os outros seres celestes fazem, para que essa terra não caia, não entre em colisão com outro planeta. Deus, além de ter criado e formado todas as coisas, Ele ainda faz a manutenção do nosso planeta e de toda a atmosfera. Pode ver que até hoje a Terra não se colidiu com outras coisas maiores. Há muitos outros planetas maiores do que a Terra, por exemplo, o Sol. E até hoje Deus ainda continua fazendo a manutenção dessa terra e de tudo quanto nela é, e também continua fazendo a nossa manutenção, seja nas pequenas coisas ou seja nas grandes coisas. Deus é o regente de tudo e de todos, em nome de Jesus. Sabe que você não pereceu ainda? Sabe que tem um arrozinho, um feijãozinho lá, um ovo frito com gema mole para você comer? Porque Deus, Ele prepara todas as coisas, seja para essa terra e seja para o ser humano. Ele é o provedor das nossas vidas. Ele é soberano acima de todas as coisas. Então é por isso que nós e essa terra ainda não perecemos. Isaías 66 vai dizer que a terra é o escabelo de seus pés. Agora imagine, você sabe o que é o escabelo? Não. Vai aprender agora. Os reis, quando se assentavam no seu trono, eles gostavam de ficar com o pezinho em cima de algo, estendido. Sabe quando você está com dor na perna, você vai lá e coloca em cima de alguma coisa? Esse é o escabelo. E a terra é o escabelo dos pés do Senhor. Imagine a grandeza desse Deus. É claro que nós, isso é só para ter uma figura de linguagem, para nós termos uma ideia do tamanho de Deus. Mas isso ainda é pequenino, esse pensamento ainda é pequeno para nós.
Deus é muito maior do que tudo isso que a gente pensa, ou as figuras de linguagem que a gente vê na Bíblia. Por isso que Deus não se atribui a imagem e semelhança de algo, porque Ele não tem semelhança de nada que a gente conhece aqui nessa terra. Um dia nós o veremos como Ele é, mas a gente vai estar preparado para isso. Por enquanto a gente não está preparado para ver Deus ainda. Então imagina o tamanho de Deus. E a terra está nas mãos de Deus. Deus é o regente dessa terra. Eu imagino Ele está assim, só vendo. Aqui está faltando alguma coisa? Imagina, Deus está assim. Deus está de olho em você e em mim, nas nossas situações, nas nossas pendengas. Ele é soberano para todas as coisas. Amém? Não pense que ninguém está te vendo. Mas, irmãos, tem uma coisa: pastor não precisa te ver. O diácono ele não precisa te ver. O irmão e a irmã da esquerda e da direita, ele não precisa te ver. Porque muitas vezes esse irmão e essa irmã não vai poder resolver o seu problema. Só o Deus soberano que vai poder resolver o seu problema. E Ele é o Deus todo-poderoso que a gente conhece, o Senhor dos Senhores. É por Ele que você precisa ser visto. Chame a atenção de Deus em nome de Jesus. Chame a atenção de Deus, aleluia. E Deus ainda continua fazendo a manutenção de todos os planetas e tudo quanto neles há. Não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. Então, além de criar todas as coisas, Deus criou também o ser humano, incluindo no pacote, para que fizesse a manutenção de tudo isso. Embora hoje os papéis do ser humano estejam invertidos. Em vez de fazer a manutenção, muitas vezes o ser humano está destruindo, está acabando com tudo. Está acabando com tudo. Está destruindo área, está jogando lixo onde quer para jogar. O ser humano é complicado. É complicado. Mas ainda assim Deus continua tendo misericórdia desse mundão feio. Aleluia. Então não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. Desde os vermes no chão até as estrelas das galáxias, tudo está debaixo da voz de Deus. Vejamos um exemplo. O que engole Jonas lá? Em Jonas, capítulo 1, versículo 17. Um peixe grande. Quem é que mandou fazer isso? Sim, um peixe grande. Não sabe se é uma baleia o que é, mas eu digo um peixe grande. Quem foi que mandou esse peixe grande engolir Jonas? Deus, diga com convicção, porque Deus é soberano em tudo e em todos. Deus vai lá e fala: Jonas, tu não vai querer não, rapaz. Como eu mando em tudo, sou soberano, vou mandar um peixe grande e a peixe grande vai engolir você. Pois bem, em Jonas 4,6, Deus manda que cresça uma planta. Olha só, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Pode acompanhar no texto. Jonas capítulo 4, versículo 6. Deus manda que cresça uma planta. Jonas capítulo 4, versículo 7. Um verme, Deus manda um verme e mata essa planta. Então nas pequenas e nas grandes coisas, Deus é o regente, é o soberano de todas as coisas. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo com uma catástrofe, mas Deus está comandando tudo e todos em nome de Jesus. Deus está no controle de tudo. De tudo. Aleluia. Isaías 40, 26. Vai lá, esse texto aqui eu quero ler, muito interessante. Isaías 40, 26. Posta aí. Disse Deus: faça os vossos olhos e vede a quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, que chama a todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porque é forte, em poder nenhum delas faltará. Olha só, ele está falando dos astros, das estrelas. Deus determina: fica aí, fique. Estrela, fica aí, fique. Se move para cá, se move. E Deus sabe o nome de todas.
E nós nem sabemos o quantas estrelas, quantos seres celestes, quantos corpos celestes existem aí nessa atmosfera. Pode ser infinito. E Deus sabe o nome de todas. Porque Ele é o Criador, o soberano e domina sobre tudo e todos. E é por isso que estrela nenhuma, ainda não sei se vai acontecer, colidiu com a Terra. Porque Deus continua guardando essa Terra dos males piores que talvez aconteça. Amém? Aleluia. Jó, capítulo 37, versículo 11 até o 13. Jó 37, 11 até o 13. Jó 37, 11 até o 13. Também de umidade carrega as grossas nuvens e espege as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja curvada ou para a sua terra ou para beneficência que faça vir. O que ele está falando aqui? Chuva. Deus manda nas nuvens. Deus fala, vamos ali no Maracaré ali, vamos fazer chover ali, que ali está precisando de alguma coisinha. Seja para coisa boa, ou seja também para julgar ser humano. Porque veio a chuva, uma chuva muito forte lá em Gênesis, o que aconteceu? Varreu grande parte, mais de 99% da humanidade. Seja para coisas boas, ou seja para catástrofes, para julgamento do ser humano. Deus manda a chuva e faz com que ela caia. Então Deus é soberano em todas as coisas. Então nós vemos a sabedoria de Deus na criação. E agora vamos ver a soberania de Deus e o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O que seria o livre-arbítrio? Capacidade de tomar decisões. Deus te deu o livre-arbítrio. Muitas vezes Deus não vai pegar na sua mão e vai dizer, faça isso, faça aquilo. Não. Você tem o livre-arbítrio para isso. Todas as coisas não nos convêm. Ou não? Mas nem todas não são listas. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas a maioria do ser humano vai pelo que é errado. Mas naquele grande dia a gente vai ter a nossa paga. Então Deus nos deu a capacidade de tomar as decisões. Nós não somos um fantoche. Senão seria chato, né? Daí Deus vai amarrar umas cordinhas em nós aqui. Fantoche. Deus te deu livre-arbítrio. Vai lá em Romanos, capítulo 2. Capítulo 2 de Romanos, versículo 2 até o versículo 6 até o 8. O qual, olha só, nosso livre-arbítrio, hein? O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Você tem o livre-arbítrio. E você vai ter uma recompensa. Você vai ter uma paga. Pelas atitudes que você toma. Continuando. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. Olha só. Está aqui a paga. Para quem faz o bem. Procura glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Olha só agora, versículo 9 e 10. Para quem comete e tem atitudes ruins, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. E agora, para quem procura fazer bem, tem atitudes boas, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Está aí, nós temos dois caminhos. Fazer o bem
ou fazendo mal. E nós vamos ter a nossa paga. E por isso que eu te digo, vale a pena você fazer o bem. Vale a pena você continuar e perseverar na presença do Senhor. Vale a pena. Porque nós vamos ter uma paga, uma grande paga naquele grande dia. E Deus vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque você continuou, você perseverou, você não largou o osso, você continuou até o fim. E é isso que Deus está esperando de mim e de você. Aleluia. Lembra que nem todos entendem isso. Porém, Deus já sabe de tudo que vai acontecer. E nossos planos não podem destruir o plano último de Deus. Ou seja, as nossas atitudes erradas, ou a atitude errada que um ser humano tem aí, não pode impedir os planos de Deus de acontecer. Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas as nossas atitudes que a gente tem não conseguem atrapalhar os planos de Deus. Porque Ele, até nisso, é soberano em todas as coisas. E Ele sabe de tudo e de todos. Mas ao mesmo tempo, Deus tem o poder de mudar e ajustar situações pelos seus objetivos maiores. Deus tem esse poder de mudar situações. Você acredita nisso ou não? Deus tem um script na mão dele. E se algo sair do controle, ele apaga e escreve de novo, novamente. Porque ele é soberano. Ou seja, Lázaro morreu. Morreu, acabou. Mas Jesus vai lá e fala: Lázaro, sai para fora. Deus tem o poder de mudar situações. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas Deus, Ele tem o poder de mudar situações na vida do ser humano, porque Ele é soberano em todas as coisas. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que tem um Deus que é soberano e que Ele pode mudar essa situação. E se for do querer dele, Ele vai mudar em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. É que nós não entendemos o propósito que Ele tem na nossa vida. E os propósitos de Deus não podem ser impedidos através de nós termos as nossas escolhas. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Então nós vimos a soberania de Deus e o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Vai cair na prova, hein? O que é livre-arbítrio, meus irmãos? Poder da escolha? Isso aí, amém. Chega lá, você pega um chocolate para o seu marido, você ganhou um chocolate. Aleluia. A sabedoria de Deus, a soberania de Deus no sofrimento. Agora aqui vai cair muita coisa por terra aqui. Deus é soberano até no sofrimento. Deus é soberano. Vai lá em Êxodo, capítulo 4 de Êxodo. Versículo 11, vamos entender um pouquinho da soberania de Deus no sofrimento. Êxodo, está difícil o Êxodo, hein? É o segundo livro da Bíblia. Capítulo 4, versículo 11. Vai lá, quem achou aqui? E disse-lhe o Senhor. Quem é que está dizendo aí? O Senhor. Continue. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou surdo, ou que vê, ou cego, não sou eu, ó Senhor. Então, quando nasce alguém mudo, surdo ou cego, quem foi que fez? Quem foi que fez? Senhor. Isso aí, digo, vocês acabaram de ler. Senhor. Quem é que está dizendo aí? O Senhor. Então diga, foi o Senhor que fez as pessoas que nascem com deficiência. O Senhor permitiu isso. E aí a nossa indagação: mas por quê? Por que nasce com isso? O Senhor que assim fez. Vamos lá. E Pedro disse, vai lá para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. E Pedro disse aos santos sofredores da Ásia Menor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus
Confiem suas almas a um Criador fiel, enquanto fazem o bem. Está aqui. Você está sofrendo? Pois bem, sofra em nome de Deus, que é justo e fiel para te recompensar naquele grande dia. Até no sofrimento Deus está. Até no dia difícil, no momento ruim, Deus está ali. Às vezes você não entende, mas é o propósito de Deus. Jó capítulo 42, versículo 2 diz que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. E aí quando vier um momento ruim, a situação difícil na sua vida, como nós, é certo que isso vai acontecer constantemente na nossa vida, você vai falar e vai dizer, opa, isso aqui é um propósito de Deus. Só que a gente não entende a mente de Deus. E nunca a gente vai conseguir entender a mente de Deus. Mas algumas coisas que acontecem na nossa vida é propósito de Deus. E até o sofrimento é um propósito de Deus na nossa vida. Mas tem dois tipos de sofrimento. Ou até mais de dois, mas você está aqui os dois. O sofrimento que é aquele proveniente das nossas decisões tomadas erradas. E o sofrimento que passou Jó. Aquele que não merecia sofrer. Mas assim Deus viu graça nele e permitiu que Satanás fizesse algumas coisas com ele. Olha só, 1 Pedro 3,17. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Então você está sofrendo por fazer o bem? Muito bem. Deus está lá em cima te vendo e te justificando. É Deus. Agora tem uns que sofrem porque está caçando sofrimento. Porque está caçando sofrer. Mas tem uns que sofrem pelo nome do Senhor. E que sofrem com o Senhor. E é melhor sofrer com o Senhor. Porque Ele divide o fardo para você. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus divide o fardo. Por isso que é bom a gente sofrer com Jesus Cristo. Porque Ele carrega o fardo junto com você. Você não está sozinho lá. Jesus Cristo está do seu lado. Pois bem, Jó sofreu injustamente. Por que Jó sofreu injustamente? Vai lá em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Acompanhe comigo na Bíblia, para vocês não dizerem que eu estou falando besteira. Já estou acabando, mais umas 3 horas eu acabo. Está chovendo mesmo? Chuva de graça. Jó capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás. Começa aqui. Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que Jó era? No começo do livro dele. Qual eram as características de Jó? Era um homem bom, um homem íntegro, zelava pela bondade, pela verdade. Não era isso? E Satanás foi lá e falou, olha, ele é assim porque ele é mimadinho. Tem tudo quanto ele quer. Eu duvido se você não tocar nas coisas que ele tem, você não vai negar o teu nome. E aí Deus permitiu o sofrimento na vida dele. Não Deus fez o sofrimento acontecer, Ele permitiu que Satanás tocasse algumas coisas. Amém? Até no sofrimento Deus está. Jó sofreu justamente por causa de Satanás, não por Deus, para provar que Jó era realmente fiel. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida só para mostrar quem realmente a gente é. Você já viu? Tem gente que passa por alguma situação que mostra realmente quem ela é. E é assim na nossa vida. Deus sabe onde seu sapato aperta. E Satanás vai lá e fala assim, olha, eu vou apertar um pouquinho aqui, se eu me permite. Até para mexer com as coisas, Satanás tem que pedir permissão para Deus. As coisas não acontecem assim. Tudo é
se ela me permite ali, eu tocar em algumas coisas que eu levantei ali, eu duvido se ele não vai meter o pé na igreja. Aí Deus permite que venha as peneiras na minha vida. E o meu papel é fazer o quê? Isso mesmo. Mostrar quem realmente eu sou. Porque nos momentos bons é muito fácil a gente estar servindo a Deus. Até no sofrimento Deus está ali só para ver quem é que a gente é. O que a gente vai botar para fora. Jó mostrou que realmente ele era. O meu Redentor, ele vive, ele se levantará ao meu favor, independente do que aconteça. Esse é o nosso papel no sofrimento. Entender que tudo é um propósito de Deus, que Deus é soberano até no sofrimento, Ele é soberano, e que Ele está junto conosco. E talvez isso passe. E depois pode voltar outras coisas. Mas por entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Não é que diz lá em Eclesiastes? Há um tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, mas também tem um tempo de sorrir. Amém? Até no sofrimento. Deus é Deus soberano. Deus pode usar as ações e os desejos de inimigos para cumprir as suas vontades. Não foi o que acontecia lá com o povo de Israel sempre? Deus usava um povo inimigo e levava o povo de Israel para o cativeiro, para o povo voltar de novo à adoração a Deus. E continua sendo assim. Deus não pode frouxar um pouquinho do ser humano. Porque se frouxar um pouquinho, a gente se desvenceria. A gente esquece das coisas, dos momentos difíceis que a gente teve com Deus. É por isso que a gente sempre vai viver ali na cordinha com Deus ali. Porque se Deus soltar um pouquinho, a gente volta para fora. A carne pula para fora. E o Espírito começa a capejar. Mas não, Deus sempre está a gente ali. E o que a gente precisa ali é para a gente sempre estar necessitando da provisão do nosso Deus. Amém? Aleluia. Então, Deus usa as nações e os desejos dos inimigos para cumprir as suas vontades. Vamos lá para Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, olha só, tudo que acontece, todas as coisas, sejam as ruins, sejam as boas, tudo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe isso que está acontecendo na nossa vida, na minha vida? Todas as coisas, isso contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente não entende o que a gente está passando. Mas às vezes hoje não, mas amanhã está contribuindo para o nosso próprio bem. Talvez amanhã, talvez daqui 10 anos, está contribuindo para o nosso próprio bem. Não é isso? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor? Você ama ao Senhor? Todas as coisas contribuem para o seu bem. Elias passou por um momento difícil na sua caminhada. Profetizou que ia passar ali por uma grande seca. E a seca veio. E Deus deu um resguardo para ele. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, ó, vai para aquele ribeiro ali que aí vai faltar água. E ele foi. Por isso que é bom a gente estar debaixo da palavra do Senhor. Debaixo da mão do Senhor. Ouvir os conselhos do Senhor. Porque se Elias não ouvisse o conselho de Deus ali, que veio sobre a vida dele, o que aconteceria com Elias? Morreria. Ele morreria sem sombra de dúvida. Mas assim como ele, devemos ser nós. Nós devemos andar debaixo do conselho estreito do Senhor. Elias foi para o ribeiro. E o negócio vem de onde a gente menos espera. Porque quem é que estava alimentando ele? Os corvos gostavam de comer carne.
Você vê que a provisão vem da onde a gente menos espera. A provisão da sua vida vai vir da onde menos você espera, mas vai ser no nome do Senhor. Mas vai vir da onde menos você espera. Aconteceu algo na minha vida e o negócio vinha da onde menos eu esperava. Eu esperava por outros, por outras, e veio de onde menos esperava. Mas o negócio é que a coisa aconteceu e veio em nome do Senhor. Tá, é isso que acontece. Por isso que é ruim. Eu tive que fazer uma escolha dentre duas. Uma era a vontade do Senhor, a outra era a vontade do pecado. Eu falei, eu vou pela vontade do Senhor. E escolhi bem. E Deus está cuidando de mim. Aleluia, Deus. Eu escolhi bem. Porque Deus escolheu por mim. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Podemos até não entender tanto o sofrimento, mas temos que ter a confiança que Ele está em controle de todas as coisas. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Senão Ele não tinha sua soberania. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. E as situações que a gente passa, Deus está no controle. Amém? Curva a sua cabeça,